Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos estar falando, dando sequência à nossa semana proibida efeito sanfona. É proibido. Gente, ontem nós falamos um pouquinho sobre 3 pontos que são essenciais nesse processo de não gerar o efeito sanfona. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Você está emagrecendo para permanecer magro, né? Para permanecer dentro desse aspecto. Oi, 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 tudo bem? Você tá emagrecendo para permanecer, né? Essa mudança, ela é para que você continue no processo, para que você só sinta as melhoras, né? É tudo realmente bem intencional, né? É um avanço constante que você está tendo. E ontem nós focamos bastante sobre as dietas restritivas, né? Que é quando o corpo ele é privado de energia e aí acontece aquele processo de sobrevivência. O corpo ele suga as energias para si, né? Porque ele fica com medo desse processo. E aí tudo que ele quer é te proteger. E ontem nós focamos principalmente nisso, nesse ponto, né? Da importância. O nosso corpo ele quer proteger você, me proteger, o meu corpo ele quer me proteger para que eu possa ter uma qualidade de vida. Então, os nutrientes que ele vê que tá escasso, ele vai ali buscar meios para me proteger, para cuidar de mim. E aí o que ele faz? Ele armazena gordura, ele larga de sugar a energia da gordura. Por quê? Porque eu tô acostumando ele num ciclo. E algumas pessoas podem perguntar, Dani, o jejum, como é que é? Tudo depende de como ele é utilizado, ok? Tudo depende de como o jejum vai ser utilizado. É por isso que eu falo, tem que ser de forma alternada se você quer continuar com o jejum. Porque senão você vai acostumar o seu organismo a viver assim. E aí ele vai entender que ele está em modo de sobrevivência. E aí você vai chegar a um período que o seu corpo não vai mais queimar gordura. O jejum, que é para ser uma bênção para queimar gordura, você acostumou o seu corpo a não fazer isso. Tá vendo? E sem contar também aquilo que eu falei, né? De ter um respaldo nutricional dentro da janela do jejum. Entendeu? Então, algumas pessoas podem perguntar, o jejum ele é considerado uma dieta restritiva? Tudo depende de como você vai estar utilizando o jejum. Como que você vai estar focando ali, entendeu? Porque se você estiver realmente seguindo as regras que a gente está passando no grupo, você vai estar bem, né? Por isso que existe essa intercala, né? Semana passada foi a semana, né, stop, que é o de jejum, onde nós praticamos ali, e você viu que a gente praticou horários diferentes ao decorrer de cada dia, né? Então, cada dia tinha um horário diferente de jejum. Então, essa variação, sabe? Isso é realmente intencional, para que o seu corpo entenda que não é bem assim, não é uma situação de sobrevivência, ok? Em que ele vai se acostumar. Não tem como ele se acostumar com isso, porque tá sempre alternado os horários, enfim. Você entende? Agora, por exemplo, a pessoa vai lá e descobre e cria o costume de fazer jejum longo. O jejum longo, vou todos os dias só vou almoçar, não vou comer mais nada, né? E aí, isso por um mês, entendeu? Vai chegar um período que o seu corpo pode estar ali se acostumando e vai entrar no período de sobrevivência. Isso é só um exemplo, né? Mas existe outro tipo de exemplo? Existe sim. É a questão que eu falei da janela, né? A janela, se o almoço dela ela comer puro carboidrato, pura coisa com alta carga glicêmica, já é um problema, entendeu? Então, quando alguém fala por que acontece o efeito sanfona, é por conta desses detalhes aí, viu? Esses detalhes, isso que eu tô falando me referindo especificamente ao jejum, na situação do jejum. Mas com relação às dietas restritivas, por exemplo, a dieta do ovo, que eu comentei ontem, né? Que a pessoa só come ovo, como ovo no café da manhã, ovo no almoço, ovo no jantar. A dieta de uma sopa específica, isso é aquilo.
E aí você passa o quê? 1 mês, 2 semanas, entendeu? E aí o que acontece? O seu corpo, ele fica só naqueles nutrientes. E olha, gente, não é correto a gente ficar sempre comendo os mesmos nutrientes. E até ideal é você variar nas frutas, variar nos legumes de semana em semana. O ideal é isso, entendeu? Porque essa variação vai nutrir o seu corpo da forma correta. Às vezes tem uma coisa, uma certa substância que tem ali no amendoim, né? Mas que não vai ter, por exemplo, na uva passa, entendeu? Então não tem como você focar só num alimento, né? Tem essa variação que nós temos que valorizar, porque Deus fez essa variação, foi com objetivo, né? Então temos que valorizar tudo que Deus faz. O segundo ponto é a questão da falta de constância, e é isso que a gente vai falar hoje. Você se sente desanimado? É bem comum isso, nessa questão, esse processo, sabe? O desânimo. As pessoas se sentem desanimadas. E aí, nesse desânimo, já vão lá e comem desesperadamente, comem. E esse comer é por conta do desânimo. Então, é até um ponto que nós vamos estar trabalhando no nosso próximo encontro, que é na quinta. A questão dos nossos padrões de pensamento interfere muito sobre quem somos, né? Então, o desânimo não é algo bom no processo. Você tem sempre que se policiar. Eu tô desanimada, eu preciso de alguém para me motivar. Porque que tem muita gente que tá no processo do emagrecimento e não consegue prosseguir, não consegue emagrecer, porque tem o danado desânimo. E esse desânimo acaba gerando uma recaída, que a pessoa diz assim, tô nem aí, vou chutar o balde mesmo, vou fazer tudo, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Tudo que nós formos fazer, boa noite, tudo que formos fazer tem que ser de forma intencional. E uma forma bem sutil da gente vencer essa falta de constância, da gente vencer o desânimo, é ter organização, é ter rotina, é ter planejamento. Uma pessoa que não tem planejamento, que tem falta de planejamento, ao longo das semanas, isso vai levar ela a voltar aos velhos hábitos. É super natural isso, vai acontecer. Então, a falta de constância, ela é o ponto de partida dela principal, que ela se torna prejudicada, é o desânimo e a falta de planejamento. Eu mandei lá no grupo Prêmio para vocês, mandei ali a rotina, né? E os desafios do dia. Né? Esses desafios se repetem ao decorrer do dia. E a rotina é importante. Você pode acrescentar o que você quiser na sua rotina. Talvez lavar o rosto, né? Trabalhar ali com cremes. Você entende? Por exemplo, quem já tem esse hábito, né? Criou uma rotina. Acorda, lava o rosto, e aí passa um hidratante, passa um protetor solar, entendeu? É uma rotina que vai criando ali. Do mesmo jeito, a nossa alimentação, nosso estilo de vida tem que ser baseado dentro desse ambiente, dentro desse foco, entendeu? Só que nós temos que fazer com que esse foco não seja algo, como eu posso dizer, licença, meu olho tem alguma coisa incomodando aqui. Não seja algo chato, algo insuportável, um fardo, essa é a expressão que eu quero dizer. Não seja um fardo para você, entendeu? Essa rotina tem que se tornar algo agradável, algo que vai criando essa constância, vai ser realmente algo que vai ser bom para você viver, entendeu? É aquilo que a gente comentou um pouquinho ontem. Tô tentando resumir um pouquinho o que a gente estudou ontem para ficar melhor. Mas hoje eu venho falar para vocês sobre a importância do repouso, a importância do exercício físico. Tem um documentário que eu mandei para vocês para o final de semana para vocês assistirem. Quem assistiu? Foi A Máquina Humana.
Gente, como é importante o exercício físico, não é? O nosso corpo, ele é uma máquina. E quando a gente não movimenta ele, quando a gente não pratica o que ele tem que fazer, que bom, Ivanete. Quando a gente não pratica o que tem que fazer, sabe que fica um problema no meio do caminho. Porque assim como eu lembro que minha mãe teve uma moto, uma bis, e ela não se sentia insegura de dirigir, e eu também, tava tirando a carteira no tempo. E a gente precisava muito dessa moto, né? Principalmente eu, que eu ia pra faculdade. E é interessante que a moto ficou parada por uns 3 meses, sem ninguém ligar ela. Foi uns 3 a 4 meses, mais ou menos. Ninguém ligou essa moto, não aconteceu nada com essa moto. Ela só ficou lá, moto novinha, saiu da Honda, foi direto pra garagem lá de casa. E o curioso é que, assim, quando a gente tentou ligar a moto, ela não ligou mais. Sim, é isso que aconteceu. Quando tentamos ligar a moto, ela não ligou mais. E a minha mãe ligou para a Honda e disse: olha, tem problema aqui, uai, por que a moto não tá funcionando? E aí o pessoal foi lá e tudo, teve que fazer a vistoria, né, e tal. E depois ela foi contar, né, que a moto, ninguém ligou ela. E o homem, né, da oficina falou: não, mas a moto tem que ser ligada todos os dias, né? O motor foi feito para isso, então precisa ser ligado, ser acelerado. Então, o que aconteceu? Depois, uns 2 meses depois, enquanto eu estava no processo de tirar a carteira, a minha mãe criou o hábito, depois que a moto arrumou, voltou para a garagem, minha mãe criou o hábito de todo dia, ligava a moto, acelerava a moto, entendeu? E desligava a moto. Você percebe? Porque ela entendeu que a moto ela precisava, né, fazer a função dela, que era acelerar, né, ser ligado, o motor tinha que ser aquecido e por aí vai. A moto foi feita para isso, a máquina que foi feita para se movimentar, né? Não para ficar ali parado. Gente, o nosso corpo é do mesmo jeito. Deus fez o nosso corpo para se movimentar. O que acontece? A gente acaba criando um costume tremendo, muito grande, de tudo enquanto vai de carro. A gente não sabe mais caminhar, não sabe colocar como prioridade a caminhada, né, a corrida. Nosso corpo, a gente tem pernas. Se você tem pernas, é para isso, é para se movimentar, para movimentar o seu corpo. E a gente não pode entrar nessa inércia, sabe? De ficar ali parado. Quem trabalha... Hoje até mesmo os trabalhos, né? Os trabalhos são mais de ficar parados. Hoje existe esse tipo de trabalho. De ficar parado, de ficar sentado ali o dia todo. E movimentando no máximo os dedos. A mente tá ali 100% trabalhando. Né? A mão ali em alguns momentos, mas o corpo não tá. E essa máquina, esse corpo humano, ele precisa de movimento. E aí eu venho falar do movimento, a importância desse movimento, porque o que acontece? Quando eu não acostumo o meu corpo para aguentar o meu próprio peso, vai chegar no momento em que, na minha velhice, eu não vou aguentar nem me levantar. Porque eu não acostumei ele nesse processo de aguentar o próprio peso, de se exercitar, da importância do idoso, né? Fazer uma caminhada. O valor do repouso. Em contrapartida, eu vou falar do outro ponto. O repouso, gente. Dormir é essencial para o corpo. Dormir pelo menos 2 horas antes da meia-noite. Isso gera uma substância essencial, sabe, extremamente essencial pra gente. Depois a gente vai falar mais sobre a questão do sono, do repouso em si. Mas eu queria pontuar esses dois fatores, porque o repouso, ele vai te dar a energia necessária para o outro dia.
entendeu? O celular, ele precisa ser carregado. Você vê que nosso aparelho que a gente usa tanto, ele precisa de uma carga, entendeu? A nossa carga é o nosso sono, é o dormir, ok? Então, nós precisamos do repouso, do sono, para ter qualidade de vida. São 2 pontos. Enquanto todo o aparelho, ele precisa ser ligado, ele precisa realmente ser utilizado, senão o motor vai pifar. Nossa máquina precisa ser movimentada. Achei tão gostoso que ele falou lá, acabei de fazer ali minha caminhada. Gente, é isso, o grupo é pra isso, é pra gente falar o que tá acontecendo, os benefícios que tá acontecendo na sua vida. Tem que falar. Não se sinta envergonhada de dizer, acabei de conseguir fazer minha caminhada, fiz ali academia, achei super legal, né? O movimento do pessoal ali mandando vídeo de que tá fazendo academia, que tá movimentando o corpo. É isso. O grupo é pra isso mesmo. Entendeu? O grupo é pra... Porque o que acontece? O fato de você ver o outro, isso motiva. Isso motiva. Isso é fantástico. E nós somos motivados pela vida do outro. Já é natural isso do ser humano. Ele é muito ligado ao outro. Nós, seres humanos, somos muito ligados ao outro. Quando visualiza... Você vê o que acontece com a moda? A moda é assim. Você do nada visualiza alguém usando tal tipo de saia. E aí quanto mais pessoas vestidas com aquele modelo de saia, o que acontece? Daqui a pouco você quer estar vestida também com aquele tipo de saia. Se você não, pelo menos comprar, mas você já teve pelo menos o pensamento, vou pelo menos provar para ver como é que fica em mim na loja. Entende? É isso. O grupo, ele serve para isso, para motivarmos umas às outras. Entendeu? Nesse processo. A falta de constância. Existe um embasamento científico que eu acho muito importante falar aqui, né? Que a constância ela é fundamental para consolidar hábitos, ok? Segundo a psicologia comportamental, criar um novo hábito leva em média 66 dias, a gente já comentou isso ontem. E de acordo com o estudo, né, social de psicologia, esses 66 dias, eles são muito importantes para a gente conseguir criar um novo hábito. A falta de planejamento leva à tomada de decisões impulsivas. E essas decisões impossíveis, gente, é um problema. É um problema, ok? Quando você não tem planejamento, quando você não sabe que tem que ter 3 refeições ao dia, você vai ser impulsivo para comer 4, 5 refeições ao dia. Que não tem organização, não tem planejamento, ok? E aqui continua, né? Que geralmente priorizam a gratificação instantânea em detrimento de objetivos a longo prazo. Então, a necessidade da gente ter planejamento, ter o planejamento do que vai comer. É importante nós termos o planejamento, na hora que a gente vai na feira, já pensar. O que nós vamos almoçar nessa semana? Qual é o cardápio que eu vou organizar para fazer durante essa semana? No café da manhã, o que eu vou priorizar? Gente, isso vai diminuir o seu bolso, né? Os gastos do seu bolso. Quando você vai no supermercado planejada, você não vai comprar coisas que não vão ser necessárias, né, para a sua despensa, para o que você vai consumir durante a semana. Você não vai cair nesse erro. Aí quando a pessoa vai para o supermercado sem planejamento, o que acontece? Ela compra certos produtos que fica lá um mês lá dentro da despensa dela. Porque não teve organização. E isso influencia muito no nosso lado nutricional, entendeu? Porque quando a gente se organiza sobre
a quantidade de calorias que nós vamos comer durante o dia, qual a quantidade de caloria que vai ser o seu café da manhã, qual a quantidade de caloria que vai ser o seu almoço. Isso faz um diferencial enorme no processo, no seu resultado. Neurocientistas, eles identificaram algo muito curioso, que o cérebro ele funciona com base em recompensas. O desânimo ele ocorre quando não vemos progresso imediato numa situação. Mas a consistência mantém o foco nos benefícios futuros. Presta atenção, o desânimo ocorre quando não vemos progresso contínuo, ou seja, quando não vemos um progresso imediato. Mas a consistência, ela mantém o foco nos benefícios futuros. Quanto tempo você demorou para engordar? Foram 10 anos? Então, você quer emagrecer 20 quilos em 2 semanas? É isso? Não vai dar certo essa ideia. Isso vai ser um processo. É um processo. Você entrou agora nesse processo. E os resultados vão acontecer no futuro. Só que para que eles aconteçam, precisa ter uma consistência, precisa ter uma constância agora no processo. Todos os dias eu tenho uma minha constância. A Bíblia fala lá em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, verso 9. Já abriu sua Bíblia aí? Eu acho muito importante nós folhearmos esse livro. É muito importante. Gálatas 6, verso 9. Gálatas 6, versículo 9. Diz assim. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tá cansado? Continua. Não deixa o desânimo vencer, não. Porque quando vem o desânimo, ele é apenas para atrapalhar o resultado, o benefício do futuro. Tá cansado? Não deixa o desânimo. Não deixa o desânimo te vencer. Em Cristo nós temos ânimo. Ele é a nossa força. Ele é uma força, ele é tudo que precisamos. Que nós possamos recorrer a Ele. No tempo certo nós vamos colher. No tempo certo nós vamos colher o resultado. E isso significa também nós sabemos como lidar com a nossa mente. Nós nos preocupamos demais com amanhã. E ficamos naquela preocupação tão grande que isso se torna um fardo nas nossas costas. E esse fardo destrói a nossa qualidade do presente. Porque o que era para ser bom no processo hoje se torna cansativo. É um fardo. É um fardo. E como você tem ligado esse fardo? No tempo certo você vai colher. No tempo certo você vai colher. Então, por que você vive todo dia acelerando um processo que você só vai colher lá no final? E olha só o que acontece. É muito comum as pessoas lutarem. Eu vou dar o exemplo das minhas faculdades, né? As pessoas lutarem tanto para ter um diploma. E quando termina, quando se forma, descobre que era tão gostoso o processo de estudar, o processo de estar ali partilhando o conhecimento com as pessoas. Era tão bom esse processo, só que não valorizou tanto. E nunca mais vai poder voltar para aquele lá, porque agora já tem um diploma. Se for para voltar para a sala de aula, vai ser num outro ciclo, com a outra turma. Você entende? Vamos viver esse processo da melhor forma possível.
Só que o processo, para que ele tenha resultado, tem que ter constância. Para você conseguir ter o diploma no final, você precisa ter a constância. Mas para isso nós não devemos nos permitir desanimar. Assim como na caminhada espiritual, manter um estilo de vida saudável exige perseverança. Mesmo quando os resultados não são imediatos, Deus nos promete frutos no tempo certo, se permanecermos fiéis e constantes. Nós temos que colocar isso no nosso coração. Levar isso muito a sério, muito a sério. Porque Deus, ele nos promete frutos no tempo certo, se a gente permanece fiel. Eu gostaria de falar algo muito importante aqui. Nós não somos tudo que eu tenho falado é importante, né, gente? É que a gente às vezes tem umas figuras de linguagem, uns vícios de linguagem que é meio irrisório isso, né? Enfim, mas o que eu gostaria de comentar é que às vezes nós queremos ter atitudes como animais. A gente já sabe que o nosso corpo, ele tem um modo de sobrevivência, e é por isso que ele acumula, né, a gordura, entendeu? Por quê? Porque como tem excesso, aí a gente vai colocando a comida dentro de nós, coloca, e aí com aquele excesso ele vai guardando. Entendeu? Ele vai guardando, vai queimando o que é necessário pra gente viver no hoje. E aí esse excesso ele vai guardando pro futuro, porque, né, ele entende esse modo de sobrevivência. Essa gordura indesejada é isso. Mas tem algo curioso. É que nós, às vezes, seres humanos, nós queremos ser como uma galinha, sabe? A galinha. A galinha, ela tem o papo para armazenar a comida. E ela belisca tudo, sabe? E fica beliscando, porque pode ser que em algum momento não tenha. Então, a função dela é ficar toda hora beliscando e guardando no papo, ok? Às vezes nós somos assim, sabia? Só que a gente pensa, ou pelo menos pelas nossas ações acabamos demonstrando que o nosso estômago é um papo de galinha, entendeu? E a gente vai colocando ali, coloca. E a gente já visualizamos antes, até trouxe um balãozinho, a gente esquece que na verdade não é assim. O nosso corpo, ele é como um balão. A gente enche o balão, e ali depois que tá naquele processo de encher o balão e tudo bonitinho, a gente não se lembra que quanto mais eu vou encher o balão, quanto mais eu encho o balão, eu tô enchendo o meu estômago, que era para aguentar ali no máximo 1 litro de comida. Eu vou colocando 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, estendendo ele, deixando ele cansado, querendo fazer dele um papo de galinha. Não tem horários, não tem uma organização dos horários que eu devo comer. E isso é um problema. Eu tenho que ter organização sobre os meus horários de quando e o que eu devo comer. Entendeu? Isso se chama organização, qualidade de vida. Quando você come? Eu quero deixar um deverzinho de casa para você. Quando você come? Café da manhã. Qual é o horário do seu café da manhã? Tem que ter os horários específicos de se alimentar, viu, gente? O ideal é isso, é você acostumar o seu organismo nos horários específicos. Um exemplo, você que vai para a escola. O horário de chegar na escola é 7 horas da manhã. Se você chegar lá 8 horas, 9 horas, o que vai acontecer? Ok. Se você chegar lá 8 horas, 9 horas, o que vai acontecer? O diretor vai reclamar, o professor vai reclamar, corre risco de você nem entrar na sala de aula, vai dar problema, não vai?
você tem que ter horários para se alimentar também. Se a gente vai trabalhar, a gente não tem um horário de chegar lá, de entrar e tudo? Do mesmo jeito, nossa alimentação tem que ter os horários específicos, ok? Café da manhã, acordou, limpa a língua para ajudar nesse processo de não ficar inflamado. Toma um shot com açafrão. Depois disso, para mim ir pro banheiro, para facilitar, eu bebo ali 500 ml de água. Vou no banheiro, tomo aquele banho, porque banho tem que fazer parte. O banho, gente, ele é importante no processo também. Muito importante. Para te acordar, te deixar ativo. Depois disso, o meu café da manhã. Por volta de 8 horas da manhã, ok. Então, o seu organismo tem que entender que todo dia, 8 horas da manhã, você tem aquele costume. É uma rotina, é um planejamento. O seu café da manhã. E qual é a sua prioridade no café da manhã? É comer carboidrato? Não. Não é comer carboidrato. Não é comer, ter variedade, né? A gente vê hoje os cafés da manhã, é bem natural a gente vê ali no De Jejum, ter aquela variedade. Pão de queijo, bolo de milho, bolo de macaxeira, bolo de não sei o quê. E eu amo bolo, gente. Por isso que eu citei muito bolo. Gente, tem que ter fruta, variedade de frutas. Tem que ter, eu tenho que ter o hábito de colocar grãos, tipo chia, semente de abóbora, extremamente importante pro corpo, pro organismo. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Sabe o que é semente de abóbora, não sabe o que é uma semente de girassol. É girassol? Me corrijam aí. Tem gente que não sabe, não tem o costume de comer isso aí. Tem que colocar isso na alimentação. Comer 2 castanhas por dia. 2 castanhas, só 2 castanhas por dia. Não vai inventar de colocar mais do que isso, não. Tem que ter o hábito, nós temos que ter esse hábito de se alimentar, nosso corpo sentir que há um movimento diferente. Comer o salgado que eu quero dizer um ovo, rico em nutrientes, ovo. Ah, Dani, eu sou vegana. Aí você vai substituir a fonte do ovo. Então, assim, nós temos que buscar os meios de não cair no desânimo. E a rotina, a organização é a excelente forma de manter a constância. Tem um planejamento. Quando você vai no nutricionista, o que ele passa para você? Um cardápio. O que você vai comer no café da manhã, o que você vai comer no almoço, o que você vai comer no jantar. Tenha um planejamento do que você vai comer. E não só do que vai comer, mas dos horários que você vai se alimentar. Eu sempre gosto de dizer para vocês, café da manhã rei, almoço príncipe, jantar mendigo. Isso tem a ver com nutrientes, entendeu? Isso tem a ver com diversos fatores, não só questão de nutrientes, mas também questão de quantidade também. Principalmente quem quer emagrecer, né? Quem quer emagrecer, quantidade prioriza muito. Outro ponto, quando a questão dos horários. Tem gente que vai comer muito tarde. E aí o que acontece quando vai comer muito tarde? Dá aquele sono, não dá? E aí você vai lá dormir com aquela barrigona cheia. Tem pesadelo, o corpo não tem nenhum tempo para poder descansar direito. Você interfere todo o processo. Por quê? Porque não é organizado. Não é organizado. O ideal é jantar às 6, 7 horas, máximo 8 horas, gente. Máximo 8 horas. Sendo que o ideal é você dormir pelo menos 10 horas da noite, né? Você entende? Nós entramos dentro de uma rotina cheia de vícios. Esses vícios são maléficos para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. E nós temos que sair dessa rotina viciosa,
sair desse universo que nos maltrata e viver num universo que nos fará bem, ok? E isso, hoje, o nosso foco hoje é ter constância, planejamento. A galinha, ela é esperta, ela tem constância em bicar, entendeu? Porque ela tá se preparando, né? Ela tá se preparando porque ela sabe que em algum momento não vai ter o que comer. Ok? Mas você não precisa disso, precisa? Você precisa disso? Você precisa ser como uma galinha? A Bíblia fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Ela fala que Deus deixa claro que até a comida dos passarinhos ele se preocupa. Então, a gente não tem que se preocupar. Temos que confiar mais. Se isso é um parâmetro, eu acho que muitas vezes a nossa falta de confiança em Deus acaba gerando distúrbios em nós, como a ansiedade, excessos de preocupações desnecessárias, perda de energia em coisas que não traz proveito nenhum, né? Então nós temos que organizar a nossa vida. E organizar a nossa vida é em vários sentidos, é organizar a mente, né? Organizar os nossos sonhos. E quando a gente se organiza, a gente percebe que a gente começa a organizar também a família, todos os outros lados da vida. E eu não vou poder falar muito aqui, porque já temos que encerrar. Mas, gente, onde você vive mostra muito sobre como você se organiza. Como está a sua casa? Está organizada? Será se no seu guarda-roupa é cheio de coisas que você nem usa? Se isso está gerando energia ruim para a sua vida. Existem pessoas que acumulam tanto. E esse acumular gera energia ruim para a sua vida. Porque isso acaba gerando um ciclo em que você nem percebe que a organização da sua mente está sendo afetada. Ok? Então, aproveita essa semana do Semana Proibida Efeito Sanfona. Além do desafio de ontem, que é silêncio, só vou falar palavras positivas. Deve estar sendo bem desafio esse aí, né? Você também vai colocar aí como meta. Dá uma olhada naquele guarda-roupa. Tirar aquilo que precisa ser doado. Pra que ter tanto? Tem um livro, né, que lembra muito minimalismo, né? Menos é mais. Menos é mais. Pra que ter tanto? Porque a gente quer ter tanto pra tentar curar, pra tentar satisfazer as nossas emoções, as nossas dores, entendeu? Mas a gente tem que curar as nossas dores de outras formas. De outras formas. É a mesma coisa da comida. A gente acaba comendo tanto, bicando tanto, porque a gente quer curar. Quer curar as nossas dores. Curar da forma errada. Porque no final, não acaba sendo curado. Pelo contrário. Acaba adoecendo outras partes, como por exemplo o nosso corpo, né? Um abraço forte. Vamos orar? Vamos orar, clamar ao Pai. Já sabe, né? Continuar com o desafio do silêncio, palavras positivas. Ai, coisa boa. É desafio, hein? Manda lá no grupo prêmio dizendo como é que tem sido isso em casa. E o outro ponto de hoje é organizar. Organize a sua vida. Dá uma olhada no guarda-roupa, vê o que tá bagunçado. Talvez seu guarda-roupa é impecável. Então organize a sua cozinha, organize o que for necessário. Ou então, organize especificamente o que precisa ser organizado, que é o seu cardápio. Ok? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada pessoa que está no grupo Prêmio, que o Senhor ajude, Senhor, nas necessidades de cada um. E, Pai, ajude cada pessoa
a desenvolver um estilo de vida saudável. Por favor, Senhor. Eu venho te pedir também por cada pessoa que for assistir essa live, que o Senhor ajude essa pessoa a desenvolver uma constância, Senhor. Uma constância para o bem. Não deixe essa pessoa desanimar e que ela consiga o objetivo, a meta, o propósito que ela tem no coração. Nos ajude a organizar a nossa vida essa semana, Pai. E assim conseguirmos ter qualidade de vida. Por favor, te imploramos o teu auxílio no nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, fica bem. Não esquece, viu? Não esqueça de cada detalhe que foi falado aqui, viu? E principalmente, a prioridade não é a perfeição, mas é a constância. A constância. Permaneça. Permaneça ligada à videira. Ok? Permaneça ligada à videira. Tenha constância. Boa noite, um abraço. Fica bem.